Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. E a gente começa a edição de hoje falando sobre mais uma apreensão no Porto de Santos. A Receita Federal realizou na manhã desta segunda-feira uma operação de busca aduaneira em um navio atracado no Porto de Santos e identificou um container com 289 quilos de cocaína. A droga estava escondida em bolsas no interior de um carregamento de peças para motores, que tinha como destino o porto de Hamburgo, na Alemanha. A ação foi feita em conjunto com a Polícia Federal e faz parte das fiscalizações de rotina realizadas no Complexo Portuário Santista. Mudando de assunto, não vai ter greve na aviação brasileira. Os aeronautas aprovaram a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho para 2025 e 2026, depois de uma negociação mediada pelo Tribunal Superior do Trabalho, com acompanhamento do Ministério de Portos e Aeroportos e da ANAC. Nas redes sociais, o ministro Silvio Costa Filho afirmou que não haverá greve na aviação brasileira e destacou que o entendimento garante segurança aos passageiros e fortalece o turismo de negócios e de lazer. Entre as principais reivindicações da categoria estavam a recomposição salarial, reajuste no Vale Alimentação, previdência privada, aumento das diárias internacionais e pagamento em dobro da hora noturna. O combate à fadiga dos tripulantes também foi apontado como prioridade, por envolver saúde e segurança emocional. A aprovação veio após um impasse na negociação. Na votação anterior, a proposta havia sido rejeitada por margem mínima, o que levou o sindicato a declarar estado de greve com possibilidade de paralisação a partir de 1º de janeiro. A contraproposta apresentada pelo TST prevê reajuste salarial pelo INPC mais 0,5% e aumento de 8% no Vale Alimentação. O texto recebeu apoio de 66% dos aeronautas, encerrando o risco de greve. A negociação envolveu as companhias Azul e Gol. Os funcionários da Latam já haviam aprovado o acordo coletivo em votação realizada no início de dezembro e não participaram do processo. E o Ministério de Portos e Aeroportos e o Senat vão oferecer 74 bolsas gratuitas para a formação de mecânicos de manutenção aeronáutica. O objetivo é enfrentar a falta de profissionais qualificados na aviação civil brasileira. O edital deve ser publicado no fim de janeiro e as matrículas estão previstas para março. A seleção será feita pelo Senat e deve priorizar candidatos de baixa renda, inscritos no CadÚnico, além de egressos de escolas públicas e moradores de áreas com mais dificuldade de contratação. O investimento é de cerca de R$500 mil e o curso terá 1.200 horas, com duração média de 18 meses. E o Brasil deu um passo importante na área de energia. O país iniciou os estudos para implementar os primeiros microreatores nucleares, tecnologia que vai ampliar a segurança energética, reduzir emissões e levar eletricidade a regiões isoladas. O Brasil deu início ao processo para abrigar os primeiros microreatores nucleares do país com capacidade para gerar energia elétrica de forma contínua e com baixas emissões de carbono. A iniciativa foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética, que autorizou os estudos técnicos para identificar os locais adequados para a instalação desses equipamentos. A tecnologia é considerada estratégica para ampliar a segurança energética nacional. Os microreatores podem ser utilizados em regiões isoladas, bases industriais e aéreas, que hoje dependem de fontes mais caras ou poluentes como o diesel. Além da geração elétrica, eles também podem atender às demandas de calor industrial. Segundo o governo, o projeto integra a estratégia de transição energética do país, combinando inovação, sustentabilidade e desenvolvimento tecnológico. Os estudos serão conduzidos sob coordenação do Ministério de Minas e Energia, em parceria com os órgãos técnicos e com o setor nuclear. E o cronograma e os locais das primeiras instalações ainda serão definidos a partir dos resultados dessas análises. Vamos agora para o portal bnews.com.br e eu destaco uma notícia da região sudeste. O terminal do Porto do Rio de Janeiro recebe quase 1 bilhão em investimentos. O Porto do Rio recebeu no último dia 12 o anúncio da autorização emergencial e da aprovação preliminar do plano de investimentos da ICTSI,
uma redatária do terminal de contêineres Rio Brasil Terminal. O projeto prevê 948 milhões de reais em investimentos privados voltados à ampliação de capacidade operacional, à modernização da infraestrutura e ao fortalecimento da competitividade do terminal e do Porto do Rio. E entre as intervenções previstas estão a ampliação e a unificação de pátios, além de uma série de outras intervenções. Então fica aí uma boa notícia para o porto da região sudeste. E no próximo ano, o Congresso segue discutindo propostas para organizar e dar mais previsibilidade ao setor de mineração no Brasil. Em foco, os minerais críticos e estratégicos, essenciais para a transição energética e o desenvolvimento industrial. O Poder Legislativo ampliou neste ano as discussões para acelerar a tramitação de propostas voltadas aos minerais críticos estratégicos e as terras raras. Congressistas buscam principalmente criar um marco regulatório que possa atender às expectativas de mercado, ter capilaridade econômica, estar adequado às normas ambientais e sustentáveis, além de levar o Brasil nas cadeias globais de transição energética. Minerais críticos estratégicos são aqueles que são muito relevantes para alguns assuntos. Vou mencionar, para todo o processo de eletrificação da frota, ou seja, da frota sustentável. Ele é muito importante para digitalização e para data center. Carros elétricos se fazem com minerais críticos. E quando você tem estratégicos, são aqueles minerais que têm incidência na atividade econômica do Brasil. Vou citar, por exemplo, fertilizantes. Nós somos uma grande nação agro, produtora de alimentos para o mundo, proteína, e hoje nós importamos 85% dos fertilizantes que nós necessitamos. Então esses minerais todos precisam estar num planejamento. Duas propostas consideradas principais estão avançando. O projeto de lei número 2780 de 2024, que tramita na Câmara e prevê a criação da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. De acordo com o relator, o deputado federal Arnaldo Jardim, a proposta busca definir quais são os minerais essenciais para o desenvolvimento econômico, tecnológico e ambiental e ainda estabelecer diretrizes para o setor. Esse é um dos assuntos hoje mais comentados no mundo. E o Brasil, deixa eu dar um indicador só. Terras raras. Das reservas conhecidas no mundo, a China é que tem a maior reserva. 43% está no território da China. No Brasil, que nós não conhecemos todo o território ainda, não teve um levantamento total, já tem 23% das reservas do mundo. Então, veja a importância. Se nós recuperarmos isso, explorarmos isso e beneficiarmos, transformarmos isso, nós podemos ter um grande impulso à nossa indústria. E isso é estratégico, é fundamental para o futuro. Então, dito isso, tem prioridade e nós vamos tratar disso. Entre os pontos considerados sensíveis está a definição e listagem desses minerais críticos e estratégicos. Essa listagem varia de país para país com base em suas necessidades e riscos de fornecimento. Sobre a agregação de valor, há consenso entre os parlamentares sobre a necessidade do Brasil não ser apenas um exportador de minérios, mas um player diferenciado em recursos, graças ao processamento industrial interno. E é sobre esse último aspecto que trata o projeto de lei número 4443 de 2025. A matéria do senador Renan Calheiros foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e seguiu para a Comissão de Serviços de Infraestrutura. O texto estabelece diretrizes para garantir o suprimento de insumos e prevê incentivos fiscais e financeiros, como a isenção de impostos e a criação de fundos para pesquisa e desenvolvimento, além de impor que 80% das terras raras extraídas no país sejam processadas localmente. Para atrair investimentos estimados em cerca de 20 bilhões de dólares até 2029, segundo previsão do Instituto Brasileiro de Mineração, os avanços regulatórios buscam oferecer um ambiente com segurança jurídica. Isso está como uma das questões mais polêmicas na disputa entre Ucrânia e Rússia, Estados Unidos e China. Nós temos aí uma série de questões que são muito relevantes e que impactam
essa questão dos nossos minerais. O Brasil pode, com isso, ter um protagonismo muito importante. Os líderes consideram isso estratégico. Acabei de combinar com o presidente Hugo que vamos pautar esse projeto para deliberá-lo em fevereiro. A China inaugurou o maior túnel rodoviário expresso do mundo, o túnel Tianshan-Shengli, na última sexta-feira. A obra tem 22 quilômetros de extensão, 2 faixas em cada sentido, e custou cerca de 3,5 bilhões de dólares. Em 5 anos é o tempo para ficar pronto. O túnel atravessa uma cadeia de montanhas e foi construído a cerca de 3 mil metros de altitude, sob temperaturas que chegavam a 40 graus negativos. A travessia reduz o tempo de viagem entre cidades da região de 7 para cerca de 3 horas e meia. A via será totalmente aberta ao público no dia 1º de janeiro de 2026. E o BNews 19 horas fica por aqui. A gente volta amanhã com mais informações para você. Até lá. Boa noite.